paz do Senhor Jesus, juniores. Estamos aqui para mais uma aula, né? E nós já chegou o nosso segundo trimestre e o título da nossa lição, da nossa revista é Igreja, Casa de Deus, né? E nós temos como nosso memorizando o Salmo 133, o versículo 1 em diante, que diz: como é bom e agradável que todo o povo de Deus viva unidos, como se todos fossem irmãos, né? Já começa falando, né, de comunhão. E lembrando que o título da nossa aula de hoje será Um Lugar de Comunhão, tá? Um lugar de comunhão. Por isso, o nosso memorizando como é bom e agradável é que o povo de Deus viva unidos como se todos fossem irmãos, que é o Salmo 133, versículo 1. E a nossa leitura está no livro de Atos, tá? Nossa leitura bíblica se encontra no livro de Atos, capítulo 2, do 41 ao 47, né? E nós explorando as escrituras, começamos a entrar na lição agora, e que diz assim: depois Jesus ter ressuscitado, ele prometeu que não ficaria sozinho. O Espírito Santo, que o Pai enviaria em seu nome, estaria conosco até a consumação do século. E assim como Jesus disse, aconteceu. E ele ascendeu aos céus e enviou o Consolador, né? Que foi derramado sobre seus discípulos. Quando eles receberam esse poder, foram capacitados a pregar a milhões de pessoas. Milhões de pessoas se convertiam a Deus, né? Aqui nós temos aqui, né, no nosso mural, que mostra a descida do Espírito Santo, que pousou sobre os discípulos quando essa promessa se cumpriu. Vocês se lembram quantos discípulos Jesus tinha? Lembram quantos discípulos Jesus tinha? Eu creio que vocês se lembram. Sim, isso mesmo. Eram 12, contando com Matias, que substituiu Judas Iscariote, né? Os discípulos permaneceram firmes na palavra de Deus e continuaram, criança, a missão que o mestre lhe havia ordenado. Vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas, né? Jesus veio, falou com eles, antes de subir falou que não ia deixar eles sozinhos e que eles iriam receber o Espírito Santo, que seria o poder, né, que desceria sobre eles para dar a eles capacidade, autoridade, para que eles pudessem chegar nos lugares e continuar fazendo a obra em que Jesus estava fazendo. Aqui nós estamos vendo a figura, os discípulos reunidos no amor do Senhor, né, unidos, como disse o Salmo, né, que bom e quão suave é que o povo de Deus viva unido, e veio sobre eles a pomba que simboliza o Espírito Santo. Eles receberam esse poder. E após eles receberem esse poder, eles saíram e pregaram o evangelho a todas as pessoas. E em uma só pregação de Pedro, quase 3.000 almas, meu Deus, quase 3.000 pessoas se juntaram ali junto com eles para ouvir a palavra de Deus, né? Aqui nós vemos também a figura do Pedro, né? Que quando ele começa a pregar, muitas pessoas, 3.000 pessoas se reuniram ao seu redor para ouvir a sua pregação. E foi lindo demais, e foi maravilhoso isso, né? Todos ali movidos pelo poder de Deus, né? Os discípulos pregando, e aquelas pessoas vinham como se fossem formiguinhas no açúcar para poder ouvir a palavra do Senhor. Vocês devem estar pensando, né? É muita gente, sim.
Sim, é muita gente. Vocês estão certíssimo, crianças. É muita gente. 3.000 pessoas. Nossa, tia Kátia, deveria ser muita gente, uma multidão. Sim, é muita gente. Mas esse número só foi aumentando. E vocês não sabem que esse número foi aumentando a cada dia mais. Esse número foi aumentando. E aquela igreja que, a princípio, tinha poucas pessoas, foi crescendo cada vez mais. Foi só crescendo. E todos quantos se convertiam eram orientados, tá? Eles eram orientados pelos seus discípulos. E eles aprendiam a respeito da verdade e da importância da comunhão. Isso é, da comunhão, que é o mais importante na vida da igreja do Senhor. Da comunhão. Isso fortalecia, né? Essa comunhão fazia eles fortalecia cada vez mais, né? E os irmãos faziam com que tivessem tudo em comum, né? Os irmãos, eles faziam com essa comunhão que eles tivessem tudo em comum. E o mais importante é o que a tia Kátia sempre frisa com vocês na sala de aula. Vocês lembram disso, né? Lembram disso, ó. A comunhão que conquistaram as tornaram como se fosse uma família. E o que uma família faz, criança? O que uma família faz? Vamos saber aqui, dentro da leitura, o que diz, né? A amizade e a comunhão se fortaleciam na igreja primitiva. Todos compartilhavam o que tinham para comer. Olha aqui que coisa linda! Para comer. E era juntos, e se comerem juntos, e se alguém precisasse de ajuda, todos unidos para ajudar, né? Eles estavam todos unidos para ajudar. Olha, a comunhão, quer dizer, não faltava nada para aquela família. Não faltava nada para o povo de Deus. Vocês se lembram a última aula que nós tivemos, o que a tia Kátia fez? Né? Que nós estudamos sobre a amiga dedicada. E na amiga dedicada havia Marta e Maria, estão lembrados? E nós fizemos o quê? O que a tia Kátia sugeriu? Então, a amiga dedicada é dedicada a quem? A Jesus. Então, o que nós poderíamos fazer para mostrar para Jesus o quanto nós amamos, nos revelar a Ele de uma maneira? Aí a tia Kátia sugeriu que todos nós pegasse, cada um levasse 1 quilo de mantimento, levasse para a igreja para nós fazermos uma cesta para poder ver quem estava necessitando para poder dar essa cesta. E aprove o Senhor que caiu a mesma lição. Olha aqui, tá vendo? A importância de nós cuidarmos do nosso irmão. Essa é a igreja verdadeira, tá? E ali nós vimos a comunhão no partir do pão. Então, o que nós fizemos é bíblico, né? É o certo que a igreja do Senhor tem que fazer, tá? E eles se reuniam todos os dias no templo para aprender e com muita alegria davam louvores a Deus. Davam louvores a Deus. A cada dia o Senhor acrescentava pessoas à igreja. A Bíblia diz que os crentes dessa igreja tinham muito temor, eles temiam a Deus. Tudo que eles iam fazer de errado, eles pensavam em não fazer para não desagradar e entristecer ao Senhor. E eles eram reverentes, crianças, eles eram reverentes. Eu acredito que eles não ficavam andando na igreja, não ficavam toda hora indo em banheiro, porque eles sabiam que Deus, eles tinham dentro do coração deles a certeza de que Deus estava presente naquele culto, né? Porque a palavra do Senhor nos diz que onde tiver 1 ou 2 em meu nome, ali eu estou presente. Então os discípulos, aquela igreja primitiva, sabiam que Deus estava presente e eles tinham temor em tudo que eles faziam, né? Então todo o comportamento deles era voltado para adoração e louvores ao Senhor, na casa do Senhor, na igreja, né? E fugiam de pecados, olha aqui, viu? E fugiam de pecados. Deus usava os apóstolos para realizar muitos sinais. Olha, isso aqui é muito importante para nós, viu?
realizar muitos sinais e maravilhas. Biblicamente, essa é a primeira igreja que existiu, uma igreja que tinha a comunhão plantada no coração de cada um pelo Espírito Santo. Comunhão que tem como base o amor de Jesus e que se entregou na cruz, abrindo mão de sua vida para nos beneficiar com a salvação, adquirida pelo seu sangue no Calvário, né? Então nós sabemos que esse temor eles tinham porque eles, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eles tinham, eles valorizavam, eles vivenciaram crianças e eles viram quando Jesus foi crucificado na cruz do Calvário. Eles viram que Jesus era bom, até as criancinhas sabiam que Jesus era bom e que ele entregaram a sua vida para que nós tivéssemos salvação. Então essa igreja, eles valorizavam isso. Por isso eles tinham um temor muito grande, um carinho muito grande em tudo quanto eles faziam para o Senhor. E a prioridade foi que a igreja ficasse realmente unidas. O que Jesus pediu, que eles ficassem todos reunidos num só lugar, para que ali viesse receber o Consolador, que é o Espírito Santo que vinha ser derramado sobre eles. Então, através desse derramamento, desse poder que a gente já vimos que foi o Espírito Santo que desceu sobre os discípulos, a pregação de Pedro quem trouxe não foi Pedro, foi a pregação dele, a palavra dele que não era dele, mas era do Senhor e que trouxe muitas pessoas. Mas o que nós queremos focar nessa aula, criança, o maior ponto principal dessa aula é a comunhão. Porque a palavra do Senhor diz lá no livro de Atos, como foi falado, depois vocês conferem e lêem lá com o papai e com a mamãe, tá? Em Atos capítulo 2, versículo 41 ao 47, fala sobre a comunhão dos discípulos. Foi o que fez a diferença nessa época. E é o ponto principal dessa aula. Essa comunhão que eles tinham um com os outros, vocês viram que tudo que eles tinham, eles dividiam. E isso não era um pedacinho de pão, não era um saquinho de arroz, um saquinho de feijão, não. Igual a gente falou aqui, não. Igual a gente costuma fazer na igreja, não. Eram coisas muito grandes, que eram fazendas, eram terras, né? Tudo casas que eles tinham, né? Um vendia, o outro vendia, louvado seja o nome do Senhor. E o dinheiro que era resgatado, eles se sustentavam. Eles se reuniam, compravam comidas, por exemplo, se a Maria estava precisando de um remédio, a Maria tinha onde se abrigar. A igreja cedia para ela esse remédio. Se ela precisava de uma comida, ela poderia ter certeza que não faltaria um pão em sua mesa, porque eles estavam sempre atentos. O Espírito de Deus fazia isso com eles. Dava uma visão a eles da necessidade do povo. Então, criança, como eu estava dizendo, mesmo vocês que são pequeninos, vocês podem ser usados sim, viu? Porque como o nosso louvor está dizendo, né? O louvor está falando que a criança pede no louvor para que ele seja uma bênção para ser. Nós temos muitas crianças que pregam, muitas crianças, se vocês olharem aí nos vídeos, vocês vão ver muitas crianças que estão sendo usadas. Vocês podem ser usados hoje, igual a tia Kátia falou na sala de aula da outra vez, que podem ser usados hoje. Basta vocês estarem em comunhão com aquilo que vocês aprendem na casa do Senhor. É muito importante que tudo que vocês ouvirem quando vocês forem à igreja, que é o lugar de comunhão, igreja Casa de Deus, é o título da nossa revista, né? E o lugar de comunhão, que é a igreja, e ali nós aprendemos tudo. E ali nós recebemos o poder de Deus, a unção, a orientação do Espírito Santo através da palavra, para que quando nós nos saímos dali, colocamos em prática, né? Tudo que nós aprendemos. E o que a lição nos ensina hoje é que nós devemos ser, sim, igrejas que tenham comunhão, igrejas que se preocupam com o nosso irmão, como os discípulos se preocupavam naquela época.
o outro ajudava, não havia falta de nada. E uma coisa mais linda que acontecia no meio deles era a manifestação dos milagres, né? Hoje nós vemos poucos milagres, vocês já devem ter ouvido os pais de vocês falarem. Nossa, antigamente a igreja muitas pessoas aceitavam mais a Jesus e a igreja tinha mais cura, tinha mais batismo com o Espírito Santo. Não já ouviram isso? Eu tenho certeza que vocês já ouviram. Mas o que está acontecendo conosco nos dias de hoje? Nós estamos ouvindo muito e não estamos colocando no nosso coração. E o que o Espírito Santo quer, através dessa lição de vocês, juniores, que estão começando a aprender, assim como na escola você vai aprender para amanhã ser um doutor, uma professora, na escola dominical vocês vão aprender a ser bons discípulos de Jesus. O que a nossa lição está requerendo de vocês, o que Deus requer, é que vocês cresçam na graça, no conhecimento e na sabedoria do Espírito Santo. E que tudo que vocês ouvem, crianças, vocês possam colocar em prática, igual a tia Kátia falou outro dia. Criança, o que nós podemos fazer? Vamos colocar em prática aquilo que nós ouvimos. Vamos fazer uma cesta básica, porque é isso que Jesus gosta. E a lição está dizendo que nós devemos sim, crianças, de cuidar daqueles que estão ao nosso redor. Tia, mas eu não tenho dinheiro, não tenho trabalho. Mas tem o papai e a mamãe que são crentes, graças a Deus por isso, e que vocês podem chegar até eles e dizer para eles que vocês têm um trabalho, um compromisso com a igreja, que apesar de vocês serem criança, tem um compromisso com Jesus primeiramente, como igreja, que apesar de pequenos, são igrejas do Senhor, e que Jesus quer usar e usar muito, porque a palavra do Senhor nos diz que da boca da criança sai o perfeito louvor. Então o Senhor Jesus quer que nós sejamos como essa igreja. Vivemos um tempo muito difícil, vocês estão vendo o que está acontecendo conosco, a ponto de nós termos que dar aula separada. Esse é um dos sinais da volta de Cristo. Mas a igreja não para. Olha a oportunidade que nós temos. Essa calamidade vai passar. E o que nós vamos aprender? Vamos continuar a sermos discípulos ousados de Jesus e fazermos a vontade do Papai do Céu, para que Ele assim veja e se alegre de nós e venha trazer novamente o avivamento, que é os milagres e o poder sobre a igreja. A igreja de hoje e de amanhã são vocês, principalmente a de amanhã. Que nós vamos para o Senhor mais rápido, mas vocês vão ficar. E vocês precisam absorver muito a palavra do Senhor, para que de melhor vocês sejam a igreja que Jesus espera, como a igreja primitiva, na comunhão e com amor com os irmãos, cuidando um dos outros. Crianças, falando desse amor em que Jesus quer que nós tenhamos um com os outros, não somente com a igreja, tá, crianças? Não vamos pensar, tia, nós temos que ter amor só com as pessoas da igreja, não. Com todos aqueles que necessitam. E através da nossa pregação, as pessoas vêm chegando para nós, como aconteceu, tá? E teve nessa pregação de Paulo, nós não podemos deixar de falar que 120 almas se renderam aos pés do Senhor. E depois das 120 almas, foram 3.000 almas. Mais para frente a Bíblia vai dizer que 5.000 almas, e foram só crescendo. Quando nós temos as pessoas que estão ao nosso redor, vai vendo essa nossa atitude e elas vão vindo por si própria. É o que acontecia na pregação de Pedro. As pessoas observavam o amor de Jesus, o amor de Jesus que estava sobre as pessoas, sobre os discípulos. E o que acontecia? Por si eles viam o comportamento, a comunhão, eles desejavam estar na igreja junto com o povo. E esse mesmo amor que pensa no bem, esse mesmo amor que pensa no bem das outras pessoas, tá vendo? É aqui que pensa no bem das outras pessoas e deve ser a nossa inspiração. E sobre este amor que aprendemos na igreja, que devemos amar os nossos irmãos, viu? Esse amor que Jesus colocou no nosso coração através do Espírito é que nos move a fazer as coisas para a obra do Senhor. Se esse amor, crianças, juniores, se esse amor não tivesse sendo manifestado no nosso meio, se no nosso meio estiver havendo só confusões, brigas, coisas que são feias, que não convêm com a palavra do Senhor, é porque o amor do Senhor Jesus não está em nós.
Papai do Céu para limpar o nosso coração se houver alguma coisa de ruim dentro dele e colocar dentro do nosso coração o seu amor, para que verdadeiramente nós sejamos essa igreja a qual o Senhor Jesus quis que fôssemos na terra. Uma igreja unida, unânime, aquela igreja que cuida um dos outros e que sai em busca daqueles que estão perdidos para a salvação também. Então aqui nós concluímos a nossa aula, viu? Vamos orar e vamos agradecer a Deus por esses pequenos momentos em que nós tivemos de ensinamento da palavra do Senhor, né? E o maior propósito vocês já sabem, né? Que é aprendermos o que é a comunhão. Comunhão é nós termos vida unida com o Senhor e com os nossos irmãos da igreja. Viu? Cuidarmos do nosso irmão, para que os sinais e as maravilhas e as bênçãos de Jesus venham sobre a nossa igreja. Que haja cura das enfermidades, que haja salvação de almas, que haja, tem represso, nós vamos falar de milagre, tem muitas coisas que Jesus realizou naqueles dias, no dia da igreja primitiva, através dos discípulos, né? E Ele quer fazer a mesma coisa conosco. Vamos orar para que o Senhor venha colocar esse amor unânime no nosso coração? Então oramos. Querido Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, rendo graças ao Senhor por esta aula, Senhor, por essa oportunidade que mesmo estando distante das crianças em corpo, estamos unidos em espírito, que essa mensagem alcance o coraçãozinho delas, que elas desejem ser essa igreja a qual o Senhor quer que nós sejamos unidos, cuidando um do outro, né? Compartilhando aquilo que nós temos, que isso é bom e agradável ao Senhor. Toma a sua igreja em tuas mãos, todos os juniores, todos os papais e as mamães, que o Senhor venha repreender todo o mal e que eles desejam ser crianças pequeninas, ainda pequeninas, que possam orar pelas crianças que estão na África passando fome, as crianças que estão sendo vítimas de violência dentro dos seus lares com seus papais mal, que eles possam ser essas crianças que são usadas, mesmo distante, na oração, eles possam ser usados. Eu entrego cada um deles a minha vida, a vida da nossa irmã Eliane, que tem sido uma bênção para mim, tem me ajudado. Senhor, toma nas tuas mãos a todos os lideranças da Escola Bíblica Dominical, nosso superintendente, né, da Escola Dominical, os professores dessa escola tão maravilhosa, nosso pastor e sua família e toda a igreja, Pai, alcança com esse amor e com essa bênção nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora, tchauzinho para vocês. Até a próxima aula, viu? Espero, conto com vocês, que vocês possam assistir. E o mais importante, os que estão vendo a aula, vai ter que mandar um joinha no nosso grupo lá, tá? No grupo dos juniores, para mim saber que vocês assistiram a aula. Porque tudo foi preparado para vocês com todo amor e todo carinho, entendeu? E eu quero que a participação de vocês, e brevemente estaremos juntos. Beijo no coração, que o Senhor abençoe a todos, viu? Em nome de Jesus.